É tão bom quando alguém que a gente sabe que gosta da gente ora por nós. Eu já contei aqui a história de um lugar que eu fui pregar, que o pastor orou por mim, que parecia que eu estava endemoniado. Cara, meu irmão, cada situação. Mas também o que eu fui me enfiar num jubileu de aniversário, de mocidade, de uma igreja tradicional. O que tinha que estar lá? Tanta gente para chamar. Aí todo mundo, imagina, eu pensei, jovens, né, aniversário de juventude, jubileu, sei lá. Jubileu são 50 anos, de jovem então. Aí eu pensei, bom, vou no meu estilo natural de ser. Vou me arrumar, vou colocar minha melhor camisa de botão, minha melhor calça jeans e meu tênis mais limpo. E a hora que eu chego lá, cara, todo mundo de terno. Pastora, todo mundo de sobretudo, aliás, muitos de sobretudo porque estava frio. E eu comecei a ver o povo chegar e meu nome no boletim. Preletor da noite, Foca, bola de neve. Aí atrás falavam assim, Foca, bola de neve, pelo amor de Deus, que será que vem? E aí a hora que o pastor não tinha me visto. Eu sentei lá no meio do povo, né? A hora que me chamam. Não sei se eu posso falar isso. Obrigado. Sabe assim, quando não é o caso de mulher de Deus, mas mulheres, mulher secular, ou eu, né? Quando mede a outra assim, tipo, eu fui medido por um homem. Na hora que ele olhou, ele me mediu assim, tipo, me abraçou, começou a orar, mas esse cara mostrava na oração o medo que ele tava. Enfim, e aí eu comecei a ministrar pedindo desculpa, né? Não é o caso aqui, obrigado. Eu amo muito vocês, a gente está sempre próximo de alguma forma, né? Nos cafés que a gente está junto. E a gente não diz isso pra gente, diz pra eles, né? Pra eles saberem. A gente quer que eles saibam o quanto a gente é amigo, quanto a gente já é íntimo, quanto ele pode falar assim, gordinho careca. A gente é amigo. A gente é tão íntimo que eu tô até mais à vontade aqui. Obrigado, meu hold. O Marcinho, ele tem uma maneira muito especial, né, de amar as pessoas. Você sente isso, né? Você sente nas palavras. Você sente quando ele sorri com os olhos, não é? Você que a esposa sabe que ele sorri com os olhos. E eu me sinto super amado por ele, pela família. É a segunda vez que eu estou aqui e eu fico pensando se isso é só uma prova de amizade ou é uma ousadia de fé. Eu não sei se eu chamaria eu mesmo para mais uma vez em algum lugar, mas enfim. Antes de eu ministrar o que eu tenho entendido ou discernido em termos de palavra, eu estava aqui na frente, agora Deus está falando comigo e geralmente quando a gente está muito envolvido no louvor, a tendência é você não ouvir muito, você está muito, né, entregue e tudo, e Deus me segurou um pouco, e me deu uma informação que eu tinha pensado nela, mas não tinha pensado que seria tão evidente aqui. Vocês talvez, numa ideia de trazer algo para a igreja, não tem ideia do que vocês estão trazendo também para a igreja, através do tema desses dias. Tem uma coisa, cadê o baterista? Batera, posso pedir um favor, botar você na fogueira? Eu pedi para você fazer um papamama ali, mas bem devagar. Existe um rudimento nesse instrumento, chamado papamama. É o exercício mais insuportável que existe. Ele é chato, é enjoativo. Sabe o que é? Sabe? Todo baterista sabe. Todo mundo fez pelo menos uma aula na vida, sabe. É isso aí. Pode fazer mais um pouquinho. Você pensa você tendo que estudar isso um tempão. Você quer na primeira aula achar que teu professor vai te ensinar a tocar algum rock, contratempo, síncopa, tercina e não sei o que, e ele fala para você ficar fazendo isso. Pronto, obrigado, mas pode ficar aí ainda, porque eu vou precisar de você. Só que tudo que você vai fazer na bateria ao longo do tempo que você estuda, quanto mais você estuda, mais você entende que esse exercício, ele é fundamental para um detalhe que todo baterista gosta muito: velocidade. Rudimentos trazem velocidade. Agora eu queria, se não for pedir demais, para você fazer qualquer variação que venha do papadi, do papamama. Pode fazer o que você quiser agora.
Pronto, vou botar você mais na fogueira. E por que esse exercício é importante? Porque ele te ensina a usar uma mão que você não está acostumado a usar. É um exercício que ele força você a ter um rebote, velocidade que você não está acostumado a ter. Mas tudo porque você volta ao rudimento. Se você pegar qualquer baterista famoso e ver esse cara no camarim, sabe o que esse cara vai estar fazendo? Papa mama, paradiddles. Toda a velocidade de Deus para essa igreja, ela vai ser selada nesses dias por causa da atenção de vocês com o rudimento, de voltar às origens em relação à santificação. O que Deus tem para essa igreja, e eu estou dizendo isso fora do que eu vou ministrar, tem muito a ver com velocidade a partir de agora. Por quê? Se uma igreja se preocupa com os rudimentos, é sinal que ela pode avançar. Se ela não entende os rudimentos, por que Deus colocaria qualquer outra coisa na mão dela? Esse momento, esses dias, eles são as chaves de uma velocidade. Vocês vão olhar para trás e vão ver exatamente como acontece com os filhos, como Deus está ágil. Basta que sonhe, basta que dê o primeiro passo, porque Deus é o maior interessado em fazer os sonhos se realizarem. Sabe por quê? Porque uma coisa é a gente sonhar pela nossa própria vontade. Agora, quando a gente sonha por propósito de Deus, Ele honra cada sonho. Se você olhar a própria história de Elias, quando ele vai desafiar os profetas de Baal, em que momento você vê antes Deus falando para ele, desafia assim, assim, assado? Você não vê. Ele toma uma decisão, ele tem uma iniciativa, e por causa do propósito, Deus honra a palavra dele. Creiam no que vocês quiserem, por causa justamente da preocupação com os fundamentos da fé, Marcinho, vocês vão viver coisas maravilhosas, pode ter certeza. E uma das coisas que estava no meu coração ali, e eu fiquei, falo, não falo, às vezes você quer falar demais, acaba entrando muito na vida do pastor ministerialmente, mas eu queria te pedir uma coisa, se você ainda não faz, dê aulas ensinando as pessoas a pregar. Porque você talvez olhe para si mesmo e fala, poxa, mas eu tenho o meu comportamento natural, eu não sou um cara que faria um treinamento para pessoas assim, porque eu não sou engessado nisso. Mas a tua forma de olhar uma ministração faz com que a ministração das outras pessoas também seja verdadeira. O que você tem a ensinar não tem a ver com a técnica de uma locução, tem a ver com aquilo que você enxerga sobre comunicação de um homem de Deus com o povo. Se você talvez considerar isso, ou der tempo, porque é muita coisa ao mesmo tempo, você vai descobrir quantas pessoas vão crescer ministrando. Amém. Eu me senti agora em Brasília, tipo, deu tempo, corta. Queridos, eu estou pedindo essa mensagem para Deus desde quarta-feira. Eu não queria vir aqui pregar uma informação que eu tenha mastigado lá na igreja. E tem gente da igreja aqui, né? Tem gente lá, os boletes. E tem um bolete ali, mas eu queria que ele ficasse aqui quando não desse pra ele lá. Porque ele mora pertinho. Lucas, dá um tchau pra galera. Esse cara anda muito skate, cara. Tem um pop gigante. Pop é só pra quem sabe. Quem anda de skate aqui? Você sabe o que é pop, né? O cara tem um pop gigante. Então, já sabe aqui, ó. Você vê esse cara passando aqui perto, então não foi no box, já arrasta pra dentro. Tá bom? Eu não vou nem expor quem tá com ele, fica tranquilo. E eu tenho expectativa ainda do que Deus tem a falar. Aquela essência, aquela sensação boa de uma essência da palavra de Deus, não pelo que eu vou pregar, mas pela sensação que eu tenho que Deus quer falar. Para mim é o mais legal. E quando você orou por mim, para eu que eu seja ministrado, eu já estou sendo. Pela sensação eu já estou sendo. E, enfim, talvez eu consiga sintetizar o que eu quero sintetizar. Inclusive linkando ao que eu falei sobre esses dias, eu estou vendo vocês viverem o desejo de mergulhar mais profundo, com a vontade de Deus de honrar as primeiras palavras que foram lançadas sobre esse ministério. Talvez para vocês não faça tanto sentido quanto talvez para a senhora, pastora. Existem palavras que foram lançadas há muito tempo atrás e que eu sei que Deus vai trazer à memória o cumprimento de cada uma delas. E justamente esse momento, e estou de novo sendo redundante, mas talvez para trazer essa informação, a senhora seja a pessoa que mais vai usufruir e mais vai se alegrar por ver que as palavras que foram lançadas, elas estão se cumprindo. E se uma unção um dia foi derramada sobre a sua vida e do seu esposo, e essa unção ela foi derramada, ela escorreu sobre a cabeça de vocês, queridos, isso não para numa liderança. Nós não somos pastores para que tudo fique dentro da gente, fique num púlpito e num altar. Isso está escorrendo sobre a cabeça de vocês. Se vocês entenderem
Isso, vocês vão querer saber o que foi dito no começo do ministério, como é que a igreja nasceu, tudo o que aconteceu. Vocês vão querer se interessar pela história da igreja, junto com a história dos pastores de vocês. Vocês ainda não têm ideia disso, mas em algum tempo, vocês vão olhar para trás e perceber, não é que Deus começou a cumprir palavra? Porque se aquele dia o Foca falou aquilo e começou a acontecer, imagina as coisas que foram ditas antes. E Deus vai trazer à memória muita coisa, muitas palavras que foram lançadas, amém? Graças a Deus. Tá. Sabe o que é isso? É preguiça. Eu via meu pastor encostando o microfone na boca e falou, o cara não sabe que você tem que falar um palmo de distância. Aí eu comecei a entender que tem um peso no microfone. Aí depois eu começo a ver os caras segurar assim. Aí eu percebi que é preguiça mesmo. Amém. Hoje Deus me deu mais 2 informações, além daquilo que eu já imaginava estar preparado. Eu não sei se acontece só comigo. Acontece com você, a palavra está pronta. Você tem horas para começar a ministrar uma palavra que você preparou esses 2 dias antes. Você chega lá e Deus começa a falar com você, falando, nossa, não é nada daquilo que eu tenho que pregar. Você vai e começa a fazer tudo de novo, cara. Que bom, né? Que a gente sabe que é de Deus isso. Enfim, eu tudo bem, eu fico me perguntando em que momento eu não ouvi a Deus, porque estava tudo pronto, né? Enfim. Então, dentro desse tema, uma das coisas que Deus me fez lembrar é que não há nada que prove a autenticidade, a originalidade, a exclusividade de alguém do que um nome. Se você quer entender a raiz de muitas coisas, muito começa pelo nome. Se você olhar pro nome de igreja, por exemplo, a identidade da igreja, muitas vezes ela está pelo nome, de alguma coisa que já aconteceu, enfim. A gente vê nessa igreja uma essência, pelo nome. Existe algo que dá uma exclusividade para essa igreja. Agora, o que a gente talvez não saiba é o quanto Deus quer nos tornar exclusivos com esse nome, e ao mesmo tempo Ele quer estender esse nome, como se fosse colocado um sobrenome no nome. Mais ou menos quando a pessoa é solteira, ela se casa, a vida dela passa a ser outra quando ela tem um outro nome junto do nome dela. Mais ou menos isso. A não ser que você, querido, não seja, ou que você seja muçulmano, né? Que todo mundo chama Mohamed. Eu quero crer que você é cristão. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma extensão do teu nome nessa noite por causa do entendimento. Eu não estou lançando uma palavra de emoção, é de entendimento. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você gosta do seu nome, mas para começar isso, eu imaginei que eu ia falar menos do que eu falei na introdução. Eu separei alguns nomes aqui, para você que não gosta do seu. Eu não vou perguntar se você gosta do seu ou não, porque você vai ser obrigado a falar depois, né? Mas para você entender que se o seu nome é ruim, ele poderia piorar. E aí eu separei alguns aqui que eu fiquei pensando, o que os pais... Nossa, eu cuspi agora. O que os pais estavam sentindo, pensando na hora que deram o nome para o filho? Pensa num nome assim: Abrilina, 19ª Caçapavana, Piratininga de Almeida. Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado, acho que era filho de Moisés, né? Antônio Morrendo das Dores. Carabino Tiro Certo. Era sniper, né? Filho de sniper. Chevrolet da Silva Ford. O cara tipo compra um Ford ou um Chevrolet. Colapso Cardíaco Silva. Colapso Cardíaco da Silva. Dolores Fuertes de Barriga. Esse é espanhol. Esse é boa. Esse aqui tem cara de mãe. Espera em Deus, Mateus. Hipotenusa Pereira. Hipotenusa Pereira. Deve ser a filha de Pitágoras, né? O quadro da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Esse aqui tipo assim, vou colocar o nome do meu filho no mês que eu acho que ele vai nascer. Acho que vai nascer em fevereiro. Não, não nasceu. Nasceu em março. Não, abril. Janeiro, fevereiro, de março, abril. Jovelina ó Rosa Cheirosa. Esse aqui é maravilhoso. Lança perfume rodometálico de Andrade. Esse aí tinha colado as platinas numa rave, né? Esse não nem vou repetir. Lança perfume rodometálico de Andrade. Magnésia bisurada do Patrocínio, devia ser farmacêutica. Olinda Barba de Jesus. Persilina pretestata predileta protestante. Acho que ela combinou com a amiga, né? Vamos colocar nome nos filhos da língua do P, Pevô, PC, Pevai. Protestado Félix Correia. Remédio Amargo.
Essa aqui é horrível. Restos mortais de Catarina. Rolando escada abaixo. Escada abaixo é um nome só. 7 chagas de Jesus e salve pátria. 7 rolos de arame farpado. Aí tem aquele famoso Walt Disney. E tem também Juvirgitino Correia Lourenço. Era o nome do meu pai. Minha avó chamava Virgínia, meu avô Juventino. Juntaram os nomes, Juvirgitino. Olha a criatividade. Que falta não faz numa televisão, né? E tem também os nomes inomináveis, tá ok? O pessoal fala aí, não gosta muito de mim, tá ok? Vamos acabar com essa palhaçada aí. Ou seja, agradeça seus pais. Mas sim, agradeça sua mãe. Agradeça seus pais, por pior que seja o seu nome, não é nenhum desses, né? Agora, já os nomes bíblicos, eles são escolhidos para ser profético. Na Bíblia tem diversas histórias de pessoas em que o nome ia mostrar quem a pessoa é. Acho que o primeiro e mais conhecido é o de Abrão, que significa pai elevado ou exaltado, que Deus mudou o nome dele para Abraão, ou seja, pai de multidões. A gente tem nomes proféticos do passado, tem os do futuro, mas acho que um dos nomes mais conhecidos ou mais falado é o de Jacó. Jacó, que era um cara, depois eu falo mais o nome, mas era um cara que queria a coisa certa da forma errada. Não vou te contar a história dele inteira, mas resumidamente, ele queria o direito de seu filho primogênito, e ele enganou o irmão, ele conseguiu enganar o irmão, enganou também o pai. Ele meio que arrancou, de uma certa forma, essa bênção do filho primogênito, só que depois que ele queria a coisa certa do jeito errado, precisou fugir do irmão, e a história dele é uma história de fuga. Ele vai e se encontra com seu tio Labão, ele resolve casar com uma das suas filhas, Raquel, só que ele tem que casar com Lia antes. Ele passa a história dele vivendo um monte de percalços, e começou com uma coisinha errada que ele fez lá atrás, até que se desenrola para a vida dele, e chega um momento que ele precisava resolver as pendências de toda a vida. E ele ia fazer isso como? Ele ia fazer isso se consertando com seu irmão. Então lá, não vou pedir para você abrir, mas lá em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 3, começa ali esse processo de conserto de Jacó. E nessa fase onde ele já tinha família e ele vai se encontrar com o irmão, ele atravessa um vale. E nesse vale ele está sozinho, estava separado da família. E aí tem um momento onde aparece um homem. A palavra de Deus, ela coloca a expressão desse homem como homem de fato, não exclusivamente só como anjo. Há interpretações dúbias em relação a isso. Eu creio numa teofania, que é uma manifestação física da presença de Deus na terra. E ele começa a lutar com esse homem, ou com esse anjo, na verdade, como a gente está acostumado a dizer. Aí nascem-se as musiquinhas, Jacó segurou um anjo, enfim. E a ênfase desse momento é que ele está pedindo para ser abençoado pelo anjo, ou pelo homem, ou pelo próprio Deus ali tipificado. E todo mundo pensa nessa bênção como algo muito maravilhoso e que não tinha nada a ver com aquilo que ele realmente estava procurando. Então tem hora que a gente canta, Jacó segurou um anjo, amarrou um anjo, e a gente fica pensando, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Só que o que a gente não entende é que a bênção que Jacó tanto perseguia, se você olhar o contexto todo, tem a ver com reconciliação com o irmão. E querido, reconciliação nesse caso aqui também é uma palavra-chave para essa noite. Existem coisas que para você conseguir buscar em Deus tem que voltar a uma origem, a uma separação, a uma santificação, a um conserto, a uma reconciliação para conseguir avançar. E ao exemplo de Jacó, o que precisou acontecer para esse momento, ele receber essa bênção de conseguir se reconciliar com o irmão, eu estou encurtando muito a história aqui, é que ele ficou sozinho. Querido, para você poder receber algo de Deus, em relação aos bênçãos que você espera, Deus vai te colocar numa condição solitária, e vai te fazer lembrar de situações que você precisa se reconciliar. Esse é um ponto chave, e não há como você se reconciliar com alguém, ou até com o próprio Deus, não dizendo que Deus briga com a gente, mas a gente fica emburradinho com Deus, sem entender a necessidade de uma santificação. E santificação é o que? Uma separação. A palavra santo significa ser separado de alguma coisa ou para alguma coisa.
E a santificação é um processo contínuo de separação. Concorda? Vocês estão aí? Só para ver se eu não estou sozinho. E nisso, querido, há um momento nessa luta, nessa briga entre eles, a partir do versículo 22 em diante, onde Deus chama, através desse homem, a Jacó e pergunta assim para ele: como é que você chama? O que seria a mesma coisa de dizer qual é a sua origem. Claro que não é exatamente a mesma coisa, mas tipifica-se. Ele chega para Jacó e fala: como é que você chama? E a gente, querido, a gente sabe que quando Deus pergunta alguma coisa, não é porque Ele não sabe. Quando Deus te faz perguntas, é porque você precisa lembrar. Deus só está refrescando a tua memória. E a gente está acostumado a ouvir a história de Jacó e entender o nome dele como enganador, né? A gente cresceu ouvindo muito isso. Só que, se você estudar um pouquinho mais, você vai mergulhar em algumas interpretações que provam que a palavra exata não é essa, mas é suplantador. Suplantador, bem diferente. Agora pensa comigo, que pai ia colocar o nome do filho de enganador? Nasceu e, pastor, mas você não entendeu que ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão? Não tem nada a ver com isso. Até porque a palavra Jacó também tem mais uma conotação, que é aquele que vem pelo calcanhar. Só que a gente fica tendo a sensação que Jacó ele apareceu sem querer, né? Tipo o Tiririca em propaganda eleitoral, sabe? Adivinha quem tá falhando? Se você olhar lá em Gênesis 25, já está escrito que ali o mais velho serviria o mais moço. Então já havia explicação, já havia ali um aviso de que seriam dois, ele não veio enganando. Então o nascimento dele teve a característica dele nascer segurando o irmão pelo calcanhar, mas não dá para dizer que isso é engano. Ele não enganou ninguém, a gente é que está acostumado a pensar nisso, né? E aí quando chamam de Jacó, que é suplantador, a palavra suplantador significa alguém que cumpre uma missão difícil com rejeição ou com muitas adversidades. Essa era a história de Jacó. Ele conseguia alcançar as coisas? Conseguia, mas a que custo? Numa situação de rejeição ou com muita dificuldade. Se você pegar a história dele com seu tio Labão, você vai perceber a dificuldade. Para ele poder casar com a mulher que ele realmente queria casar, teve que casar com a outra antes, que ao que tudo indica não era a pessoa mais provida de formosura. Depois disso, a questão de multiplicação das suas cabras e ovelhas. Então tem uma série de situações que foi muito difícil para ele. E para ele continuar vivendo isso, ele precisaria dessa restauração com o irmão. E aí, querido, quem é que pergunta o nome de quem primeiro? O próprio Deus. E querido, Deus, nesse contexto, quando ele pergunta o nome, o que ele quer também não é só fazer Jacó pensar. O que ele quer é demonstrar, porque naquela época significava isso, queria demonstrar que ele queria ter intimidade com essa pessoa. Muitas dúvidas que a gente tem, não tem a ver com as nossas incertezas da vida, que a gente está sempre instável. Muitas dúvidas que você tem é um meio que Deus está usando para te trazer de volta, para fazer você refletir aonde as coisas começaram, para fazer você entender que Ele quer ter intimidade com você. Perguntas de Deus não são provas de que você está perdido. Perguntas de Deus são a demonstração de que Ele quer intimidade com você. E intimidade e santificação andam de mãos dadas. Só que se você não entender isso, você vai ficar sempre imaginando que as suas dúvidas, elas só estão aí para provar o quanto você está abandonado e perdido. Não tenha medo das suas perguntas, mas busque em Deus as respostas. A gente passa o tempo todo buscando o conselho de qualquer um, e a gente não lembra de buscar conselhos de Deus. Outro dia estava minha irmã e meu cunhado, eles estavam discutindo um assunto sério, decisões que eles iam tomar, e eu estava no banco de trás, eu falei assim: posso falar uma coisa? Só tem um problema nessa decisão que vocês querem tomar, é que vocês estão tomando isso totalmente distantes de uma direção que vocês podiam buscar em Deus. A gente vive fazendo isso, a gente está cheio de dúvida, insegurança, a gente não busca conselho de quem a gente deve, a gente não busca conhecimento ou conselho pela palavra ou pelos princípios, a gente passa a vida inteira querendo avançar, e Deus está dizendo para a gente: volta lá a sua origem, volta lá a separação, a santidade, para eu te dar a resposta. Querido, talvez o que eu mais possa afirmar nessa noite, é que o que Deus está dando para essa igreja, para essa casa, para as famílias, a começar pela sua, tem muito a ver com o avançar por causa dos princípios e fundamentos. Talvez você olhe e fale assim: tudo bem, mas o que a gente vai avançar?
Querido, se a igreja inteira começar a dar palpite sobre o que Deus tem para falar através dos pastores dessa casa, deixa de ser teocracia e passa a ser democracia. E democracia na igreja não funciona. Então, para isso, você vai ter que lembrar que confiar nas lideranças que Deus levantou para poder cuidar de você e te abençoar é fundamental para que você avance. Aproveita que se submeter a alguém não significa colocar a sua vida debaixo da mão pesada de alguém. Submeter a alguém é transferir para Deus a responsabilidade de que Ele use a liderança. Posso entrar num ponto aqui delicado? Tem a ver com os pais e mães. Todo mundo aqui, ou a maioria é filho, talvez a maioria tenha os seus pais vivos. O princípio de felicidade, prosperidade, ele não está nas novas ideias. Ele está naquilo que é mais básico. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. A prosperidade, ela não vem de algo externo. A prosperidade, ela vem de algo interno, algo que já existe. Sabe o que é ser próspero? Prosperar é multiplicar naquilo que você já tem. E o povo de Deus passa a vida inteira encontrando formas de prosperar. A prosperidade do povo está naquilo que já existe, a começar na honra, ou naquilo que você já tem na mão. Porque se você não for grato por aquilo que você já tem na mão, por que Deus te daria mais? Você concorda que quanto mais a gente recebe coisas ou bênçãos, ou objetivos materiais alcançados, mais fácil é para você se distanciar das coisas de Deus, inclusive da igreja? Você sabe até o que distancia a gente da igreja? Ativismo na igreja. Você sabia que tem muita família onde a esposa ou o marido se sente abandonado, de tanto que um é muito dedicado na obra? O que eu vou dizer aqui, eu tenho certeza que os pastores de vocês concordam. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide da sua esposa ou do seu marido. Ninguém vai olhar para você e achar um absurdo você dar um pouco de atenção à tua família, que sente falta de você, e que talvez a tua esposa precise olhar para você como alguém que caminha junto, não como alguém que, nossa, como meu marido é super de Deus. Mas e em casa, o que a gente é? O princípio de uma prosperidade espiritual está naquilo que é familiar e é mais simples, é mais básico. Qual é a nossa escala de prioridades? Nossa vida com Deus, segundo lugar, nossa família, terceiro lugar, nosso trabalho, por último, igreja e ministério. O problema é que as pessoas, elas olham para essa escala de prioridades, elas dão uma manipulada. Na igreja às vezes fazem isso. Estou com a minha família, pastor, não vou para a igreja. Não, tive que trabalhar, sabe como é que é? Por nunca colocar as coisas em ordem e também não priorizar o que é estar na casa de Deus, fazer aquilo que de mais básico a gente aprendeu, que é separar um dia para Deus, a gente foi querendo avançar, e não tem como avançar. Volta aquilo que é básico, volta ao original. O que eu tenho visto de crente, e agora eu vou dar na orelha, vou até tomar uma água. Eu ia até gargarejar. O que eu estou vendo de crente usando o domingo para fazer tudo e ir na igreja só se der tempo, é constrangedor, é vergonhoso. Alguns não dão a justificativa, estava com a família, mas não programa nada mesmo. A pessoa vai na igreja só se está afim, só se ela quer, só se sobrar tempo. A prioridade é começar por isso. É o primeiro dia da semana, não separa um. E quando diz que separa um, ele não é um dia cheio. Vamos falar, a gente tem a maior boiada do mundo. Deus não colocou parâmetros, restrições de que você não pode fazer absolutamente nada no dia dele, de se divertir, ir para a casa de alguém. Não há um parâmetro, não há embasamento bíblico para colocar esses limites. Só que a gente se aproveita dessa liberdade que a gente não sabe usar para fazer qualquer coisa no dia de vir para a igreja. Programa o dia inteiro e não aparece, estava cansado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. São coisas básicas. Vai avançar como? Vai conseguir ir adiante como? Por aquilo que é mais básico que deixa para trás. Querido, se você quiser acertar, e talvez aqui seja até constrangedor eu dizer para quem está numa segunda-feira na igreja, lembra disso. O dia do Senhor não é o dia do Senhor, como a gente acostumou a ouvir ao longo do tempo, de uma maneira religiosa. O dia do Senhor é o nosso dia com Ele. É aquilo que faz todo o resto acontecer. São princípios básicos, é simples, não precisa ir muito longe, não precisa inventar nada. Amém? Agora, nos dias de hoje, quem é que dá nome pra gente? Os nossos pais, porque querem que a gente seja conhecido
pelas pessoas com um nome, com um significado. Por exemplo, o nome do pastor de vocês veio de um hino, né? Antes de formar-se o firmamente a terra. Eu dei uma melhorada, porque dizem que é Márcia, né? Eu nunca sei se é o firmamento da terra ou a terra e o firmamento. Antes de formar-se a terra e o firmamento. Serve para os dois. Ou então, os nossos amigos nos dão apelidos de acordo com o comportamento que a gente tem. Amém? Raras as vezes você dá um nome para você que você gostaria de ter. Eu tenho uma amiga, espero que ela não esteja assistindo agora, chamada Josimar. Ela detestava o nome dela, porque quando ela falava para alguém o nome dela, a pessoa olhava, mas você é menina, né? Você imagina a pessoa te falar o nome, a pessoa querer saber se é menina. Eu falei, eu sei, meu pai que me deu. É um nome meio duplo, Josimar serve para homem e para mulher, não é? Aí ela colocou o nome nela de Joyce. Mas todo mundo que conhece ela não consegue engolir o Joyce, sempre lembra da Josimar. É o desejo do coração dela. Agora olha que interessante. A gente tem os nomes que nos dão, a gente tem os nomes que a gente quer ter, alguns deles são proféticos, mas olha que interessante esse texto em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Aí, Foca, finalmente usou a Bíblia, hein? Eu estava falando da Bíblia até agora, hein? Posso contar essa? Não, deixa, vai. Então, é assim. Estava lá em Brasília, Marcinha. Aí eu comecei a pregar, aquela introdução longa, tipo mais ou menos agora, mas não foi, eu já estava pregando, tá? Não foi introdução não. Eu estava lá e fala, não sei o que, para me relacionar com os jovens da igreja. Aí daqui a pouco, um morador de rua que estava meio um pouco fora do estado normal de sobriedade, ele grita lá no meio, ei, e a Bíblia, você não vai usar lá não? Aí eu falei, pedindo com jeitinho assim, a gente faz, né? Vamos lá. Versículo 17 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Até aí. Querido, antigamente, quando um réu ou quando um escravo ele encontrava liberdade, ele recebia uma pedrinha branca, era o documento de liberdade dele. E essa relação da palavra tem a ver com essa libertação. A gente está falando aqui exclusivamente do céu. Agora, para que serve uma pedra branca no céu, se estando no céu, você não precisa provar nada para ninguém? É ou não é? Sabe o que acontece, querido? É que no céu, essa pedrinha branca, ela simboliza uma nova consciência de liberdade em quem você é. Então, quando você recebe essa pedrinha branca, querido, no céu, ela não tem a ver com a necessidade de você provar para alguém. É uma simbologia. Mas prova-se através dela, faça uma comparação para que as pessoas na terra entendam que no céu a gente vai ter uma consciência nova, com um nome novo, que só a pessoa sabe. Agora você sabe o que é curioso para mim? Quando você pega as histórias bíblicas e a grande maioria dos nomes que foram mudados por Deus, você percebe que a ênfase não é o que os outros vão ver do nome mudado. O importante não é se vão chamar Saulo de Paulo, não é se vão chamar Abrão de Abraão, não é se vão chamar Jacó de Israel, é a experiência que ele teve com esse nome novo. É a consciência que ele precisou mudar por causa dessa experiência, e para marcar a vida dele, Deus mudou o nome. Fala, pastor, mas o que tem a ver isso comigo? Será que eu vou ter que mudar meu nome? Querido, assim como Deus mudou o nome das pessoas, Deus quer mudar certas realidades aqui. Só que se você também olhar cada um desses nomes que foi mudado, cada um deles viveu alguma experiência com um propósito, onde Deus participasse dela. Eu não estou dizendo que você precisa mudar o seu nome, mas certamente uma das coisas que Deus quer dar para a gente no tempo presente, é uma consciência nova de quem nós somos, a partir do momento que morremos, para ressurgir em Cristo, para ressuscitar. Quando você entrega a tua vida para Cristo, você precisa entender, você não é mais a mesma pessoa. Certas lutas que você vivia, certas dificuldades, ou a tua forma de querer a coisa errada, a coisa certa da forma errada, são uma das coisas que Deus quer chamar a atenção do povo dele de um modo geral. Assim, eu não chamo vocês como o mundo chama, eu olho para vocês de uma outra forma, e eu espero que vocês tenham uma consciência diferente do que os outros acham. Dentro disso tudo,
Isso é uma comparação que a gente faz com a santificação, porque a santidade não é uma coisa que você faz no coletivo. A santificação é uma coisa que busca em intimidade e sozinho. Essa consciência, ela é uma experiência solitária. Não adianta você esperar uma outra pessoa definir quem você é, profetizar sobre você, se a tua mente não mudar, se a tua forma de pensar não mudar, se você não entender que de fato Deus tem um plano para você. Eu falei ontem na igreja, Deus tem um plano sobre cada um que está aqui. Uns desprezam esse plano e outros valorizam esse plano. Tem uma palavrinha, uma expressão, ela é meio jargão, mas ela é verdade, que tudo aquilo que você honra, Deus te dá. Querido, não estou dizendo que você tem que honrar certas bênçãos para Deus te dar. Vou honrar o que seria ter esse carro, essa casa. Não é esse tipo de coisa, até porque não combina com honra. Mas aquilo que você tem valorizado e que vem de Deus, Deus está pronto para te entregar. E um dia, numa das reuniões que a gente teve, que o Thiago Brunet estava com a gente, acho que a gente estava no gabinete, ele falou assim, né, nessa transição que eu estava de não ter lugar para fazer culto, o teto da igreja caindo, enfim. Aí ele falou assim para mim, falou assim: Deus nunca te mostra uma coisa que Ele não seja capaz de te dar. Mas sabe qual é o problema de Deus mostrar uma coisa que Ele é capaz de dar e a gente não receber? A nossa consciência, o nosso entendimento. Por quê? Deus pode te mostrar muitas coisas boas que você não vai receber, porque a tua motivação, a tua consciência faz com que Deus nem participe dela. Agora tem muitas coisas que Deus vai te surpreender e Ele vai te abençoar, Ele vai te dar até sem você saber pedir, porque a tua consciência de quem você foi chamado para ser, está nele. Existem planos que vão se cumprir na tua vida, que você vai olhar e falar assim: cara, isso aqui não sou eu, não é minha competência, mas eu entendi o quanto eu dependia de Deus. Mas sim, quando eu estava aqui no louvor, eu vi púlpitos iguaizinhos a esse aqui, espalhados pela igreja. E foi bom a gente ter tido aquela conversa antes, porque eu entendo que contraria muito mais a minha vontade de querer dizer o que eu vou dizer. Eu vejo essa igreja aqui cheia de possibilidades e estrutura. Quando eu falo de estrutura, tem a ver com a estrutura moral de uma igreja, dando para as pessoas a condição delas se tornarem iguais ou maiores aos pastores que estão aqui, mas desde que tenham o mesmo coração. O sucesso ministerial de cada um de vocês não depende da competência, mas da lealdade e da fidelidade com aqueles que Deus já levantou aqui. E quando eu estava ali no canto, eu vi vários desses púlpitos, nessa quantidade, exatamente assim, espalhados pela igreja. Eu fiquei me perguntando, mas o que tem a ver isso? Eu estou tendo alucinação agora. E aí Deus começa a dar discernimento sobre a visão. Existe estrutura, e quando se fala de estrutura, ela tem a ver com caráter, ela tem a ver com confiabilidade. Se você tem um chamado para ser um pastor, não fica pensando: poxa, mas já tem pastor na igreja, como que eu vou pastorear? Tem um casal que você conhece lá, vou até falar aqui, Theo e Gil. Minhas primeiras reuniões em Mogi, eu falei assim: vocês são pastores. A Gil ficou apavorada, porque a última coisa que ela queria na vida é ser uma pastora, porque a referência que ela tinha não era a referência que mais agradava. Passa-se o tempo, as pessoas chegam, os aconselhamentos vêm, a rotina vem, e eu falo assim: quem faz isso? É pastor ou não é? Você não entendeu que você já vive esse ministério pastoral? Só que o difícil é falar de um ministério pastoral como se ele fosse o ápice da fé. Então não sonhe com isso. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: você vai trabalhar muito, você vai ter responsabilidade, porque o povo nos dias de hoje, e até os crentes, eles andam realmente, como Jesus disse, como ovelhas que não têm pastor. Ser pastor não é o topo do auge do alcance da tua fé, é só uma autonomia para serviço, mais do que se você fosse talvez um profeta, que geralmente circula e não dá muita satisfação para as pessoas. Um pastor, ele tem a responsabilidade de ter uma conduta moral que não escandalize os outros. Não é porque é o topo, é porque é a maneira de Deus manter a gente com o pé no chão. É diferente de você ser um profeta onde você fala um monte de coisa e tipo, se vira aí para interpretar. Eu não tenho igreja para cuidar mesmo, vou na igreja de qualquer um, lanço qualquer bomba lá e o incêndio fica o pastor apagar. É fácil. Ser um evangelista, você vai, lança a palavra, leva alguém para a igreja e tudo mais, é fácil. Agora, a responsabilidade pastoral, ela vai exigir muito de cada um de vocês que tem esse chamado. E eu não estou dizendo isso para dizer: olha, vai ter um monte de pastor aqui, não. É para você entender que aquilo que você precisa para poder ser quem Deus te chamou para ser, a estrutura já existe.
A questão moral, o caráter moral dessa casa e dos pastores já existem. Queridos, eu não preciso rasgar seda para eles. A gente já é amigo. A gente tem intimidade, toma café fora daqui. Não estou dizendo isso para eles, estou dizendo isso para vocês. Para vocês como igreja. Não é uma multiplicação simplesmente para pulverizar. Não, é para que a obra de Deus seja consistente. Amém? E para que haja crescimento espiritual também. Porque crescer espiritualmente, que é doloroso, viu? Só que é para quem tem coragem para viver. Mas é fundamental que você cresça para você conseguir viver. Então quando se fala de estrutura, de aprendizado, de ensino, tem muito a ver com o fato de Deus te preparar para sofrimentos que você vai ter de qualquer jeito. Desculpa dizer, querido, deixa eu até dar uma pausa aqui. Você vai sofrer de qualquer jeito. Pastor, você está amaldiçoando a gente? Não, eu estou te preparando para que quando o sofrimento vier, ele não seja no nível que realmente te estacione. O sofrimento vem, não é se ele vem ou se ele não vem, é quando ele vem, em que fase ele vem e o quão preparado para ele você vai estar. Você tem problema hoje, não tem? E há quanto tempo você já é crente? Então você se converte, entrou num mundo fantasioso, cria aquela identidade romântica da igreja, e você pensa, agora não sofro mais. Querido, você vai passar por lapidações. A palavra de Deus não diz que Deus poda a árvore para que ela dê mais fruto ainda? Quem já viu uma árvore podada sabe, você vai cortar um pedaço bom da árvore. E se ela fosse uma pessoa, seria a mesma coisa da unha estar podre e arrancar a mão inteira. E Deus fazer crescer uma mão inteira. Você vai ser podado. Você vai precisar chegar, querido, à origem muitas vezes, perdendo todos os galinhos, que você falou, nossa, daqui sai fruto. E Deus olha e fala assim, não é o suficiente, eu preciso te podar. Eu preciso trazer você um pouquinho para trás. Quando você começa a achar que você está maduro na fé, que você prega demais, que você toca demais, que você faz demais, aí vem alguém, ou vem o pastor, ou vem alguma circunstância que te freia, te coloca sentado, você fala, poxa, achei que eu ia voar agora. Só que se você não passa por isso, você também não chega mais longe, onde Deus quer que você chegue. Você entender esse rudimento de voltar às origens, se santificar, é justamente o que vai dar para você pista, para você conseguir seguir. Nós não iremos mais longe se a gente não voltar à origem. E quer um exemplo simples disso? Eu não sei se eu vou te perguntar isso, porque eu tenho medo de algumas pessoas acharem que é profético. Então eu vou dizer que não é, a ideia não é essa, mas se acontecer, não é culpa minha, está registrado. Se você perder hoje tudo que você tem, ai Jesus, qual seria a sua reação? Você conseguiria recomeçar? Se você perder tudo que você tem hoje, que você mais gosta, qual seria o teu comportamento diante de Deus? Você ia se revoltar com Deus? Sabe por que a gente às vezes fica instável em relação a isso? Porque a gente participa daquele exemplo, esqueci o nome daquele pastor, que deu aquela ilustração da corda, que tem um pedacinho vermelho e o resto que fala da eternidade. Isso, Francis. A gente está ali dando um valor para aquela partezinha vermelha. Se você não viu, depois você procura esse vídeo. E a gente está esquecendo a eternidade. A gente não está lutando para ficar vivo, a gente está lutando pela eternidade. O que o apóstolo Paulo fala? Se a nossa esperança em Cristo, ela consiste em ser feliz agora, se é para o tempo presente, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. E a gente está buscando felicidade em algo que é limitado. E Deus está dizendo, constrói um tesouro no céu. Olha quanta coisa se corrompe aqui. Olha para você, quanto dinheiro você já perdeu? Cara, eu que não tive muitas coisas, eu faço as contas que eu perdi, eu fico, que burro. Quer um exemplo da minha estupidez? Não vou falar aqui diante, né, da rede social. Dá pausa aí, não vê agora não. Qual é o estúpido que você conhece que compra um consórcio achando que está financiando? Eu queria uma RD 350. Tá lá o anúncio da moto. Aí o idiota assina tudo que tem que assinar sem ver moto nenhuma. Não é uma anta. Sabe o que é isso? Falta de um pai espiritual. E eu quero falar um pouquinho com os órfãos. Entenda uma coisa aqui. Você não vai curar as dores do teu passado encontrando um bom pai espiritual, boas mães espirituais. Você não vai conseguir fazer isso. Você só vai conseguir curar
essa dor da tua história se tornando um pai ou uma mãe. Você só entende um pouquinho de como Deus cuida da gente quando você tem um filho. As coisas começam a fazer um sentido como nada mais fazia. Parece que uma cortina cai na nossa frente e fala, agora eu estou entendendo por que Deus fez isso comigo. Nasce um pai, nasce uma mãe. É ou não é? Não é assim? Só que você, querido, sente essa cura emocional por aquilo que você está atento a cuidar. Você fala, cara, olha o que Deus me deu. Eu lembro quando eu saí do hospital com meu filho, eu tinha a sensação que eu estava fazendo alguma coisa errada, que eu estava roubando ele. Que eu falo, esse moleque aqui não pode ser pai. Querido, as suas dores, elas só vão ser curadas quando você voltar a uma separação, a uma origem de quem você realmente nasceu para ser, e você progredir para ser um pai espiritual, e não passar a vida inteira esperando que pais espirituais cuidem de você. Você tem que entender isso. Isso é para o teu bem. Eu prometo que eu vou encerrar. E eu vou deixar só mais uma parte aqui. Também está lá em Apocalipse, capítulo 2, só que do versículo 1 a 4. Eu vou ler, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Até aí. Essa carta do Senhor através de João para a igreja de Éfeso mostra que eles eram maduros, perseverantes, pacientes, tinham diversas qualidades. Eles enfrentavam os opressores do povo, que eram os nicolaítas. Só que eles tomaram um puxão de orelha que a gente também toma nos dias de hoje, que diz que eles abandonaram o primeiro amor. E o detalhe é que não foi que eles perderam, eles abandonaram. Sabe o que é o abandono? Nesse caso, escolha. Só que eles não percebiam isso. Querido, muito que a gente abandona do primeiro amor, a gente abandona escolhendo. E não é que aconteceu, quando eu vi, abandonei. Não, as nossas decisões, dia após dia, de querer avançar, faz a gente querer, muitas vezes, se a gente não tem esse embasamento do primeiro amor, a gente se perder. E aí a palavra diz, volta, vê lá onde você caiu, vê lá onde você errou. Querido, voltar nesse momento a essa origem é justamente o que vai te manter feliz para a vida inteira. Você sabe o segredo para mim dessa palavra? É que se Deus está bravo com eles porque eles perderam o primeiro amor, é sinal que o primeiro amor não foi feito para acabar. Não é que é um primeiro amor por ser um primeiro amor. Não é aquela época de se converter, não. É porque esse é o estado que Deus chamou a gente para viver continuamente. E Deus fica bravo quando a gente perde isso. E mais ainda quando a gente abandona por opção esse primeiro amor. É quando você já está muito super espiritual, você já manja um pouquinho de teologia, já começa a contestar um pouquinho. Não, pastor, você falou isso, mas não é bem assim. Nível de misericórdia é lá embaixo. Não sabe se relacionar com ninguém, fica insuportável. E o crente é uma pessoa insuportável. Eu não sei você, mas eu sou. Eu preciso lembrar de não ser. O natural é a gente ser insuportável. Enfiar um evangelho goela abaixo sem amar. A gente explica demais. Agora eu vou fazer você pensar. Sabe aquelas opiniões que não que eu faça, estou só dando um boi para você. Aquelas opiniões que você emite em rede social, super inteligentes, embasamento consistente, para convencer outra pessoa que pensa o contrário de você, o quanto ela está errada. Alguma vez resolveu? Alguma vez você conseguiu? Ou ainda, alguma vez você foi convencido por força de argumento de quem te contraria? Não funciona. Agora, quem te ama, quem provou esse amor, pode falar o que quiser para você, virou um formador de opinião por causa do coração. E a gente está lá, super inteligente, super teólogo,
confrontador das heresias, bobão. Deus não está te chamando para coisa complicada, te chamando para coisa fácil. Volta aquilo que é mais simples, amor. Quando você se converte, o que você faz? Você quer evangelizar todo mundo. Mas por quê? Porque você quer provar o quanto você conhece de Bíblia? Não. É porque você quer que a pessoa sinta aquilo que você está sentindo. Você está lá apaixonado, você fala, quero salvar meus amigos. Você vai no meio dos lugares que você nem devia estar, mas você quer evangelizar. Amor. É a essência mais importante que a gente escolhe abandonar, de tanto que a gente se acostuma com a igreja. A gente está acostumado com a igreja, de vez em quando Deus tem que quebrar a gente no meio, para a gente entrar na igreja de cabeça baixa. A palavra de Deus não incentiva a gente a entrar na igreja fazendo festa. Incentiva a gente a entrar na igreja, tipo, cara, agora eu vou me entregar diante de Deus, eu vou prestar um culto. E como é que eu estou realmente a prestar esse culto? E como é que a gente entra na igreja? Vamos ser sinceros, é normal, estou falando que eu também faço isso. A gente entra cumprimentando todo mundo, e aí, como é que você está? A última coisa que você lembra de buscar, de falar com Deus, ela acontece na hora que você já está sentado, ou pronto para ministrar, alguma coisa assim. Você, nossa, eu estou aqui, eu vou prestar um culto agora. Eu falo isso com o pessoal do louvor, eu junto eles, na hora de orar antes do culto começar, e eu falo assim, e aí, está em santidade? Quem é que vai falar que não aquela hora, né? Não, claro, ô pastor. Aí depois você descobre que a casa caiu e fala, pô, você mentiu para mim, que dificulta para eles, né? Mas a gente só lembra disso quando a gente está aqui. Essa história de que o nosso culto, ele começa lá fora, tem que ser uma verdade. Seu culto tem que começar muito antes. A ministração que você está recebendo essa noite, ela começou quarta-feira da semana passada. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu remoí os meus pensamentos e entendimentos em oração. E eu falei para Deus, Deus, me deixa ser útil para aquela igreja. Claro que muito disso tem a ver com o relacionamento que eu tenho com o pastor de vocês. Mas muito disso também tem a ver com esse momento. Porque eu sei que há uma expectativa nos céus, das coisas que vão ser desencadeadas a partir desses dias. Vocês receberam diversas palavras. Talvez alguns falaram mais, outros falaram menos, mas Deus falou aqui, Ele tem falado. Eu tenho começado a assistir ministração, eu falei pro Marcinho, cara, eu parei de assistir 2, de tão legal que estava. Eu falei assim, eu não quero ser influenciado sobre aquilo que eu vou pregar. Eu escutei o Fred, cara, eu me identifiquei demais com ele, tem 44 anos, conhece Daniel Boone, conhece, como é que chama, Spectrum Man, é da minha época, né? Como chama o de Jundiaí, o Emerson. Emerson é meu brother, conheci ele em Brasília. Você fica apaixonadão, você fala, cara, não quero. E talvez esse momento então ele possa compensar aquilo que eu abri mão de ver, para você entender que Deus está lançando palavras aqui que não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que já foi plantado nessa igreja, aquilo que já foi dito antes, inclusive dos pastores de vocês serem pastores aqui também. Talvez quem vocês mais deveriam ouvir para poder ter essa injeção de fé seria a pastora, lembrando as coisas que Deus já falou e as coisas que aconteceram. Eu estou curioso, se um dia a senhora for pregar sobre isso, por favor me avisa, Márcia, eu venho aqui. Eu estou curioso, eu amo ver essas histórias, porque o legal é ver de perto o que Deus está fazendo. Talvez alguns de vocês não entendam isso hoje, mas à medida que Deus começar a fazer coisas com você e através de você, você vai querer participar de tudo que Deus está fazendo. Querido, nós não somos nem essa igreja, nem na Bola de Neve, aquilo ou a igreja que Deus escolheu. A gente só participa do que Deus está fazendo. E é maravilhoso isso acontecer, porque é a unidade do reino que faz isso. Eu vou encerrar, vou tentar. Agora, Jesus. Eu achei que eu ia terminar ali. Desculpa aí, você vai ouvir a voz um pouquinho, tá? Existem coisas que Deus já escreveu e já consertou. A nossa história não é uma história de perfeição. Deus transforma em bênção até a maldição. O que a gente não pode é parar. Amém? Existem pessoas aqui que eu não conheço. Eu fico muito feliz de não poder conhecer agora, porque eu sei que Deus tem alguns recados para te dar. Sabe quando a gente exige demais a gente mesmo? A gente coloca um padrão tão bom de esforço, de tudo, e a gente gera expectativa em outras pessoas,
que elas também sejam iguais a gente, porque é bom para mim, então pode ser bom para ela. Existem coisas que Deus quer ensinar a gente a nivelar um pouco por baixo. Jesus fez isso. Quando ele chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama com o amor do Pai mais do que a esses? E ele usa ali a expressão ágape e Filipos, que é a resposta de Pedro. Ele fala: eu te Filipo, eu te amo com amor de amigo. Ele vai diminuindo o nível, até dizer: é assim que você consegue me amar? Você não me ama com o amor do Pai mais do que esse? Então me ama com o amor do Pai, me ama com o amor de amigo? Então tá, apacenta as minhas ovelhas. Existem coisas que para acontecerem na tua vida, você vai ter que lidar com paciência, misericórdia. Você não pode colocar nas pessoas a mesma exigência que você coloca em você. Como se você dissesse: poxa, mas eu me esforço, essa pessoa é possível. Existem muitas coisas que Deus vai fazer com homens de Deus que tiverem essa ótica de paciência, de nivelar um pouco por baixo, de abaixar o nível da criança e falar com ela. Principalmente não faça isso em casa. Amém? Amém? É difícil crescer. É difícil sair dessa transição onde a gente é novo, a gente entende muita coisa, mas não tem autonomia. Um dia você vai olhar para trás e vai imaginar que você devia ter aproveitado um pouco mais o tempo que você está vivendo hoje. Aproveita o que você está vivendo hoje. Valoriza os presentes que você tem hoje, porque vai passar rápido. Se você olhar para 2 anos atrás e olhar para o que Deus está fazendo hoje, você já percebe quando Deus fez as coisas rápido acontecerem. Não fica preocupado com o futuro, usufrui do presente. Muito do que a gente não vive, não usufrui, tem a ver com a falta de gratidão. Se você quer, querido, ver multiplicações e ressurreições, entenda que o princípio mais básico disso é gratidão. Foi isso que Jesus fez na hora de multiplicar os pães. Você não vê uma oração, Jesus fazendo uma super oração poderosa de multiplicação. A gente faria isso: Senhor, multiplica as células do pão. Em que momento, querido, você vê essa oração, ou em que momento você vê o pão se multiplicar? Eu fico imaginando como é que o pão multiplicou. Se foi igual o rabo de lagartixa quando você corta e cresce, se foi que nem os gremlins que você joga uma gota de água e sai uma bolinha. A única coisa que Jesus fez foi agradecer. Nas 2 situações, ele deu graças, partiu o pão e mandou distribuir. Quando você olha para Lázaro, para viver a ressurreição, qual foi a oração que Jesus fez? Ele deu graças por aquilo que as pessoas iam ver. Ele não fez uma oração repreendendo o espírito de morte. Ele só agradeceu, e a próxima palavra dele foi: Lázaro, vem para fora. Se você não for grato pelo que você tem hoje, você não vai viver nem ressurreição de sonhos e nem as multiplicações que Deus tem para você. Talvez hoje você tenha que agradecer, querido, por você estar tendo que voltar àquilo que é básico, porque Deus vai te dar velocidade. Se você não entender isso hoje, você vai passar muito tempo se esforçando, fazendo força e tentando ser competente, e Deus dizendo: não, só quero que você dependa de mim, não é a tua competência, nunca foi, nunca vai ser. Volta a um princípio básico, volta lá onde você deixou escorregar teu primeiro amor, volta a um princípio de entender que você não está lutando para ser feliz na igreja. Querido, Deus vai receber os teus clamores, as tuas orações, mas seja inteligente. Volta hoje, aproveita que você está recebendo uma direção do céu em relação a esses dias. Você voltar às origens, e é um processo de santificação, é justamente o que vai dar para você condição de realizar aquilo que você mais sonhou na tua vida. E a última coisa que eu vou dizer: santificação não é uma barreira que você olha e diz: aqui eu não posso passar, senão eu perco a santidade. Eu não posso fazer isso, senão eu perco a santidade. A santificação é a porta de acesso. Ela te dá acesso a outras coisas. Não olhe para a santificação só como renúncia, porque você não vai, querido, arrancar algo de você para ser santo. Você vai colocar algo em você para ser santo. Você vai se encher para ser santo. Você não vai tipo: eu preciso parar de cometer esse pecado, eu preciso parar de fazer isso, de fumar, de isso, de aquilo. Não é isso. Mas o quanto você se enche. Eu costumo usar um exemplo muito infantil, mas ele é fácil de entender. Sabe quando você é pequeno, ou às vezes nem tanto, você toma sorvete, vai lá, coloca o pote, ou o que você tomou, vazio, embaixo da torneira na pia, abre a torneira e enche. Quando você é adulto, você só enche. Para quê? Vai não ficar aquela crosta de gordura. Mas quando você é mais criança, mais ingênuo, o que você faz? Você abre e deixa o negócio transbordar e gasta água para burro, não é? Agora o que acontece com a água que está lá dentro?
À medida que esse conteúdo, essa água entra, vai transbordando e vai sair naquela bolha de gordura do sorvete, do que seja lá o que for, e você vê que o conteúdo fica limpo. Não é por aquilo que você arranca, é por aquilo que você coloca em você. A tua santificação, ela não vai crescer, querido, porque você deixou de cometer esse pecado. Não comece por isso. Comece pelo conteúdo que você vai colocar dentro do teu coração. E aquilo que for transbordando do Espírito, isso vai escrever esse novo nome que você tem. Essa santificação vai começar a mostrar quem você realmente é. Vai ficar transparente, você vai saber que conteúdo há em você. Não se cobre de coisas que nem Deus está te cobrando. Não coloque sobre você pesos que nem Deus está colocando. Deus não veio para te acusar, Ele veio para te absolver. Quem te acusa é o diabo. Só que não use isso para dizer que o diabo é acusador e continuar na mesma vida. Se você não tem nada para renunciar, querido, dificilmente você vai viver as recompensas da renúncia. Recompensa de renúncia parte de renúncia. E não há nenhuma renúncia que fique sem recompensa. Feche os teus olhos por um instante. Pai, eu te peço, fala com teu povo. Existem coisas aqui, Senhor, que eu sou incapaz de dizer. E eu te peço, visita, Espírito Santo, como homem nenhum é capaz de visitar. Mas visita, Senhor Deus, de acordo com cada coração aberto, que está te perguntando hoje, Senhor Deus, o que precisam fazer em determinada situação. Alguns talvez ainda estejam na fase de perguntar por que isso está acontecendo e não entendem que é um propósito. E há pessoas aqui, Senhor Deus, que estão só perguntando o que vai acontecer. Pai, surpreende-os. Surpreende-os, Senhor Deus. Isso é uma súplica, Pai. Ao Senhor nós não ordenamos nada. Não há exigência ao Senhor. Há súplica. E nós sabemos que o Senhor recebe, o Senhor atende às súplicas do teu povo. Nesse momento, Pai, há pessoas se sentindo abandonadas pela própria família. Nesse momento, Senhor Deus, há pessoas que estão na dúvida se foram abandonadas pelo Senhor. Quando na verdade, Pai, eles escolheram viver uma vida distraída. Que essa noite seja a noite do regresso para eles. Da volta, Senhor, a uma origem, inclusive de entendimento sobre ser filho e filha do Senhor. Mas que progridam, Pai, para que também se tornem os pais espirituais que o Senhor os chamou para ser. Para que se sintam cada vez mais curados na medida que o Senhor pode ter espaço para usá-los. E que haja nesta igreja, neste lugar, revelações dos céus e lembranças daquilo que o Senhor já disse. Senhor, traz palavras, Pai, que já foram ditas sobre essa casa. Traz as palavras, Senhor Deus, à memória, coloca na frente, traz o profeta para lembrar, se for o caso. Porque os teus filhos estão valorizando, Senhor Deus, aquilo que foi feito antes. Eles estão valorizando, Pai, os rudimentos. E a exemplo dessa ilustração, tenho plena certeza, Pai, porque honram os rudimentos, haverá um alcance ainda maior. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo, obrigado, porque essa noite é o começo de uma vida para muitos. Te agradeço, Pai, porque hoje o Senhor está dividindo a história dos teus filhos, não em mera explicação, mas em entendimento, Pai, que não é por quem nós somos, mas por quem o Senhor é. Que hoje haja sede nesse lugar. Que os teus filhos comecem, Pai, a desejar ler a Bíblia, a chegar em casa e curiosos descobrir o que o Senhor já fez, a lembrar das suas histórias e entender que o Senhor, Pai, é o mesmo Deus de ontem, é hoje e será eternamente. O Senhor é imutável. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos deseja, e nós precisamos de Ti, e nós queremos Te desejar. Que assim, Senhor Deus, seja vista essa noite, e que assim os teus filhos saibam do que o Senhor os chama, não com um nome ministerial, mas de uma forma exclusiva, personificada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Sabe qual é a diferença entre a casa construída na rocha e na areia? Não é o tipo de palavra que se recebe, mas é a prática dela. E construir casa na rocha não é rápido. Você vai ter que furar a pedra, vai dar trabalho. Amém? Só que você tem uma promessa de que vai ser algo consistente. Usufrua do tempo que você tem hoje,
Parece que o tempo está demorando para tudo, mas não está. Eclesiastes, no capítulo 3, quando fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e que a gente está acostumado a ouvir que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, na verdade, quando a gente entende isso, a gente sabe que o tempo se rende ao propósito. Se você tem um propósito, o tempo vai andar de acordo com esse propósito. É praticamente como se o tempo fosse andar a teu favor. Sabe o que você precisa perseguir hoje? Um propósito pelo qual você vai viver. Eu escutei um DJ falando que ele teve depressão e tudo mais, e que ele começou a se curar disso quando ele começou a fazer obra social. Aí eu fico pensando, a igreja está vivendo esse bombardeio hoje, depressão, ansiedade e tudo mais, talvez porque pense mais em si mesmo e nas bênçãos que tem para receber. Se a gente entender segredos espirituais como esse, ninguém para você. Ninguém para você. Amém? Que Deus os abençoe com uma unção derramada. Você que está recebendo essa palavra aí esses dias, se você puder, pega os dias anteriores também. Veio muita feijoada de Deus. Eu tenho certeza que você vai sair, vai passar os seus dias abençoados por aquilo que você está recebendo. Muitas igrejas não estão atentas a isso, mas essa igreja está atenta a alimentar você aí. Você não está pagando nada por isso. Amém? Isso não é evento cobrado, isso é alimento grátis para você. Se apropria da palavra também, porque Deus está falando com você aí, em nome de Jesus. Obrigado, meu amigo querido, te amo, viu? Deus abençoe, igreja.